colocaram o queijo na ratoeira, chamaram o rato, só que na hora H, o rato não só destravou a ratoeira, como comeu o queijo. Foi isso que o Tarcísio fez. Então a gente foi sentindo. Segunda-feira chegaram vários prefeitos aqui em Brasília, o prefeito de São Paulo chegou falando bastante duro. Na terça-feira, o Tarcísio chegou também. As notícias, as manchetes eram Caiado, Goiás, Tarcísio, São Paulo, Cláudio Castro, Rio, estão embarreirando essa reforma tributária. Acho que as notícias eram bastante pessimistas no sentido da aprovação da reforma. Na quarta-feira, Tarcísio teve uma reunião com o ministro Haddad que parece ter sido fundamental, né, Felipe? E aí, aquele dia terminou com toda a imprensa, todo mundo falando: quinta-feira, Bolsonaro e Tarcísio vão se encontrar. Tarcísio vai conversar com o Bolsonaro. E acabou. Aí se falava de um café da manhã, depois o negócio foi se estendendo pelo meio do dia. E acabou. Até queria compartilhar essa impressão contigo, saber o que você pensa. Parece que criaram uma espécie de armadilha também para o Tarcísio, né? Porque o que era um encontro com Bolsonaro acabou se tornando num encontro com amplo, né, grande, aqui, com vários parlamentares e outras lideranças do campo bolsonarista, e com o Tarcísio ali no meio, tentando defender algo, mas já antes dele começar a falar, a hostilidade já estava muito presente, né? E dali degringolou, parece que degringolou bastante. É isso mesmo. Na verdade, eles queriam enquadrar o Tarcísio, colocaram o queijo na ratoeira, chamaram o rato, só que na hora H, o rato não só destravou a ratoeira, como comeu o queijo. Foi isso que o Tarcísio fez. Repare o seguinte, aquela reunião ainda estava potencializada, aquela que eu falo de ontem, quinta-feira, que o Tarcísio foi falar com a bancada do PL, já estava sacramentada por causa da foto com o Haddad. Naquela foto também, se a gente pensar bem, Ana, ela não é gratuita. Quando o Tarcísio se deixa fotografar ao lado do Haddad, porque ele podia simplesmente fazer a reunião com o Haddad e sair. Eu conversei com o ministro e saí pelos fundos, no carro, mas não, ele foi lá e ficou em segundo plano. Enquanto o ministro conversava com a imprensa, ele estava ali em segundo plano. Então, de certa forma, o Tarcísio também foi para essa ratoeira já sabendo como comer o queijo, como destravar a ratoeira e pegar o queijo. Ele tinha, de uma certa forma, motivos para fazer esse enfrentamento. Tanto que todo o discurso dele com a bancada do PL era de não podemos deixar a esquerda ter a narrativa da reforma tributária, temos que manter essa narrativa com a direita, né? Esse foi o discurso dele, ou seja, ele estava exatamente plantando o que a gente vai falar hoje, que é tomar a liderança dessa direita através desse rompimento por um motivo de Estado. Aí ele tem um motivo de Estado, que é a reforma tributária, com o Bolsonaro, que é aquele infantil de sempre, né, aquela tosquice de sempre, que não tem nenhum argumento, não sabe nem o que foi votado, não tem a menor ideia, só queria marcar uma posição contra aquilo que ele considera uma reforma do PT, uma reforma do Lula. Se a gente pensar bem, não é uma reforma do Lula, mas é uma reforma do Lula. Por isso a gente chamou ontem até de reforma do Lula. E por que eu digo isso? Porque, Ana, nos livros de história, daqui a 10, 15 anos, quando se falar da reforma tributária, ninguém vai lembrar do Lira, ninguém vai lembrar do relator, que eu já até esqueci o nome, ninguém vai lembrar do Baleia Rossi. Vão lembrar que a reforma foi feita no governo de quem? No governo Lula. Em 2023, no primeiro ano do governo Lula. É isso que vão lembrar quando falarem da reforma tributária. Então, o fato é que o governo capitaliza isso e ainda consegue colocar dentro da reforma alguns itens que não são só consumo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas no texto está lá, por exemplo, o IPVA para jatinhos e para iates. Uma das maiores injustiças desse país. Quer dizer, o cara de classe média baixa, que paga IPVA todo ano pelo seu carrinho popular, enquanto o milionário que tem jatinho e lancha não paga IPVA nenhum. Um absurdo que foi corrigido por essa reforma, só para dar um exemplo. A desoneração total da cesta básica, 0 tributos, isso só para dar a capacidade dos municípios de aumentar o IPTU para imóveis mais caros. Então, só esses 3 motivos já são impostos que justificam a reforma tributária. Medidas que ajudam os mais pobres. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, porque a gente botou aí na chamada, vocês viram, o novo Dória,
Mas não foi a gente que inventou esse apelido para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de Novo Dória, não, né, Ana? Foi a própria bancada do PL que Foram deu eles esse nome. mesmos. Foram os Foram eles deputados. mesmos. Quem foi? Você sabe quem foi o bolsonarista que deu esse nome? Não, só sei que foi ali entre eles. Como eu acompanhei pela imprensa também, não sei exatamente quem foi, mas surgiu ali entre eles. Vamos mostrar, então, a matéria que o Lauro Jardim no Globo, já de manhã cedo, já falava sobre isso. Olha, diz aí. Clima de guerra. Para o entorno de Bolsonaro, Tarcísio é o novo Dória. Só para provar para vocês que a gente não colocou esse título e essa montagem muito bem feita pelo Gui, pela Tati, pela equipe de arte, ficou excelente. Vocês viram, né, a cabecinha do Tarcísio no corpinho do Dória, com aquela calça apertada, aquela dancinha que ele adorava fazer, né? Meio, sei lá o que é aquele estilo dele. Não sou um expert em danças exóticas, né, Ana? Talvez a gente possa chamar um expert para comentar as danças do João Dória, mas foi a própria direita, os próprios deputados que, naquele clima de guerra da reunião, deram esse apelido ao Dória. O que significa isso? Traidor. A palavra é essa, traição, porque eles consideravam Dória como um traidor do Bolsonaro, já que foi eleito com a pauta bolsonarista, foi eleito apoiando o Bolsonaro e apoiado por Bolsonaro, e Tarcísio é muito mais do que isso. Tarcísio foi ministro de Bolsonaro e só saiu candidato por imposição do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que o lançou, e agora ele começa o rompimento. Daí a pecha de traidor dentro da bancada. É isso, Ana? Pode já tirar, Gui, por favor. É exatamente. E olha que interessante, quando o Dória traiu, digamos assim, o campo bolsonarista, né, o clã bolsonarista principalmente, também foi principalmente um tema de grande interesse geral da nação, que era a questão da pandemia do novo coronavírus, a preservação da vida ali, é uma coisa premente que estava na mão de todos que estavam governando, seja no município, nos estados, no governo federal. E, mais uma vez, essa traição vem de um debate em torno de algo também caro para todo o país, toda a nação, que é a questão da reforma tributária, fazendo todas as ressalvas que, inclusive, o pessoal aqui no chat está nos trazendo, de que renda e patrimônio ainda não foram atingidos, como também o professor Paulo Nogueira colocou aqui ontem, mas que a ideia, pelo que eu tenho acompanhado, é de que vai vir de que isso é só o início de uma reforma tributária, foi só abrir a porteira, digamos assim, simplificar, unificar e começar a tratar os temas. Há uma promessa, inclusive, do presidente Lula de tratar essa questão da renda, do patrimônio e tudo mais. Daqui a pouco a gente pode até detalhar isso. Então, eu estou querendo dizer exatamente isso. Mais uma vez, essa traição ela vem de fonte de debate sobre questões de interesse público de Estado e de nação. Isso quer dizer que o Tarcísio agora mudou de lado, está com planos para um projeto socialista ou algo que o valha? Não. Até porque o que ele falou, e ele foi claro na fala dele, ele está disputando a narrativa. Até porque nós sabemos que essa reforma tributária não é a reforma tributária ideal para o campo da esquerda. O próprio presidente Lula falou isso ontem, o próprio Haddad também falou isso ontem, que é preciso ler a correlação de forças, o atual Congresso Nacional, para saber até onde pode se avançar, mas uma espécie de mínimo de razoabilidade, parece que pegou ali no Tarcísio, e ele teve a expectativa de conseguir dialogar sobre isso com esse campo mais radical bolsonarista, um campo que queria dar um golpe, que queria desconhecer os resultados eleitorais, que queria sair invadindo Brasília, depredando tudo no 8 de janeiro. Acho que é esse núcleo mais radicalizado que vai... A minha impressão é que vai ficando cada vez mais esse cluster aí, né? Esse núcleozinho em torno do Bolsonaro. Você percebe o seguinte: já 1/5 da bancada do PL, 20 parlamentares, eles são 99, votou diferente. Ainda há muito a se quebrar, digamos assim, né? Nesse campo. O próprio PL de São Paulo, os deputados do PL de São Paulo, não foram todos que votaram com Dória, né? Foram 53 dos 70 deputados de São Paulo, 53 votaram com o Tarcísio.
Sim, mas eu estou falando do PL, os parlamentares do Do PL de PL. São Paulo. Ele não conseguiu ainda quebrar totalmente o PL de São Paulo. Sim, a bancada de São Paulo votou majoritariamente com o governador. Então, eu acho que é um processo que a gente está assistindo ao vivo de desmonte desse campo mais radicalizado da ultradireita, que tem um projeto fascista mesmo, e parece que vem aí uma substituição de lideranças. É porque a vida e a política, isso a gente falava ontem, ela é muito pragmática, não tem como. Hoje o Bolsonaro não tem uma caneta, ele não é nada, ele não é parlamentar, ele é inelegível. Então, imagina o poder de alguém que está governando São Paulo, o maior estado do país, com a maior força econômica. Imagina todos os interesses que giram em torno dele, empresariais, comerciais, de todos os níveis. É óbvio que a vida vai impondo a sua própria realidade. Não vai adiantar agora só grito, porque o Bolsonaro fez tweets, né, ontem, por como a gente vai votar com Lula e com PT, eles que não defendem a democracia, que só defendem ditador e não sei o quê. Mas isso vai ficando vazio quando você não tem materialidade, capacidade de incidência real, né, na vida política do país.